E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos novamente falar sobre Bitcoin, sobre a fala do Taleb falando que o Bitcoin não é um bom ativo, até comparando o Bitcoin com um esquema Ponzi, o JP Morgan falando sobre um possível colapso do Bitcoin, sendo que em fevereiro ele falava do Bitcoin como um ativo de proteção, até para diminuir a volatilidade de um portfólio com ativos tradicionais, e falar também no momento atual dessa queda nos preços, que chegou a quase 30%, já teve uma leve recuperação, e o que eu fiz durante esse período, né? O que eu estou achando disso, e por que continuo otimista, apesar dessa queda e dessas falas, com o Bitcoin. Mas antes eu quero lembrar que hoje, às 8 horas da noite, o Grupo Primo vai ter um anúncio oficial feito através de uma live no canal do Thiago Nigro, do Primo Rico. Vai ser muito interessante, convido todos vocês a assistirem. E além disso, tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode se cadastrar para obter informações em primeira mão do que será essa novidade, que eu garanto que vai mudar os rumos da educação financeira dentro do mercado brasileiro e quem sabe até fora do Brasil. Assistam a live, vocês vão entender do que eu tô falando depois que verem o que é essa novidade. Agora entrando em si, no assunto do vídeo. Então o Taleb há pouquíssimo tempo, na verdade não há tão pouco tempo assim, ele já tem se mostrado reticente com Bitcoin há alguns meses, ele tem falado que a criptomoeda falhou em ser uma moeda de fato, porque ela é muito volátil, e se ela é volátil não tem como você fazer transações com ela, o que de fato tem todo sentido, porque se você pegar uma moeda, ela tem que ter 3 elementos, tem que ser uma reserva de valor, uma unidade de conta e um meio de troca. E naturalmente, ao longo da história, as pessoas foram escolhendo como moeda aquilo que era menos volátil, porque afinal de contas, se aquilo está toda hora variando de preço em relação a outras coisas, com variações muito bruscas, fica difícil você usar aquilo como unidade de conta e, consequentemente, como meio de troca. Então é mais complicado. De fato, pensando por essa ótica, concordo com o Taleb. O Bitcoin, no momento, não é uma boa moeda, mas, na minha opinião, ele pode vir a ser uma reserva de valor. Por que eu digo que ele pode vir a ser, né? Muita gente compara o Bitcoin com ouro, até chamando o Bitcoin de ouro digital. Só que enquanto o ouro tem um histórico de aceitação longuíssimo, de milênios, o Bitcoin surgiu apenas em 2009. Então ele tem um pouco histórico de negociação, inclusive é pouco negociado no mundo ainda. Isso é uma análise há pouco tempo falando que apenas, cerca de 4 meses, 1,7% das pessoas no mundo tinham Bitcoin. E isso pode ser encarado como uma grande oportunidade de adoção pelas pessoas, e com mais gente adotando, como aquilo é limitado, os preços viriam a subir, ou como algo que até agora não se provou. Eu acho que é um pouco de ambos, ele está se provando e nós temos uma grande oportunidade aí. Inclusive o Taleb ele comparou o Bitcoin a um esquema de pirâmide, falando, olha, o preço vai subir só se mais gente entrar. Só que, por esse raciocínio, então todo o mercado financeiro teria um grande esquema de pirâmide, porque afinal de contas, por que o preço das ações sobe? Porque acompanha o lucro das empresas. Sim, porque as empresas têm lucro, os investidores observam aquilo e começam a comprar aquele ativo, quem já comprou antes, nesse fluxo vê o preço subindo e vende para quem está entrando naquele momento. Então, esse tipo de comentário, eu gosto bastante da obra do Taleb, mas aqui eu estou separando o Taleb autor de excepcionais livros com a opinião dele sobre esse ativo. E embora eu concorde com muita coisa que ele fala nos livros, eu discordo da opinião dele. Inclusive, porque uma das grandes críticas que ele faz ao Bitcoin hoje é em termos de volatilidade, por isso não pode ser usado como moeda, como já falamos aqui, mas o próprio Taleb afirma que não há estabilidade de longo prazo sem volatilidade no curto prazo. Então, até que o Bitcoin venha a se transformar realmente em um ativo de menor volatilidade, isso vai acontecer à medida que ele for adotado por mais gente, será normal a gente ver essa grande volatilidade que ele apresenta hoje. Inclusive, nós estamos, novamente, observando essa volatilidade com essa queda que aconteceu nos últimos tempos. Surpreendendo, de maneira estranha, na minha opinião, muita gente. Porque se pegar o meu filósofo favorito, aí, o Sêneca, o estoico romano do século I, ele falava, acaso você se surpreende de sentir frio no inverno, náusea no mar, de ser sacudido em uma viagem? É forte a alma diante dos males para os quais está preparada. Então a pessoa que ela coloca uma parte do portfólio dela em criptomoedas, e a principal delas hoje é o Bitcoin, tem que estar preparado para esse tipo de volatilidade. Inclusive perguntam qual o motivo para o Bitcoin ter caído? Foi o colapso das minas de carvão lá na região de Xinjiang, na China? Foi uma proposta de aumento de tributos nos Estados Unidos, o Biden querendo colocar mais impostos sobre os mais ricos? Foi a Janet Yellen que, teoricamente, depois parece que se provou uma fake news, falando sobre 80% de imposto sobre criptoativos? Pode ter sido tudo isso e pode não ter sido nada disso, porque depois que um ativo sobe tanto quanto subiu o Bitcoin ao longo dos últimos 12 meses, é natural que, mediante qualquer pingo d'água naquele copo, o copo transborde e você tem uma correção saudável, que já aconteceu em outros ciclos de alta,
mas que não está encerrando o ciclo de alta. Não se você tiver com um raciocínio parecido com o meu, né? É lógico que nós teremos reportagens em ambos os sentidos, destacando aqui algumas. O JP Morgan, por exemplo, em fevereiro, falando do Bitcoin como ativo de proteção. Tudo bem que nessa época o preço estava na casa dos $30 mil, né? Entre 30 e 35, e subiu pra caramba o preço, chegou a $68 mil. Eles naturalmente poderiam ter mudado de ideia. E talvez tenham mudado, né? Porque depois do que eles falaram, era de um possível risco do Bitcoin entrar em colapso caso os preços não se recuperassem. Isso com menos de 30 dias de diferença entre as matérias. Sendo que hoje ainda saiu que o JP Morgan está deixando os clientes investirem em fundos de Bitcoin, né? O que não quer dizer também que eles estejam otimistas com o Bitcoin novamente, só simplesmente está deixando o cliente tomar as próprias decisões dele. Mas em todo caso, a gente vê essa volatilidade de ideias. Vemos inclusive manchetes contrárias. E aí você decide em quem acredita, né? Tem, por exemplo, um alerta de um trader falando que a alta do Bitcoin chegou ao fim, e em outro site você tem um outro trader alertando que a alta do Bitcoin está longe do fim. Cada um com um raciocínio, pessoas inteligentes, muitas vezes com raciocínios contrários. Lógico que apenas um estará certo nesse momento, né? E o que geralmente acontece é que o que está certo vai se gabar de ter acertado a previsão, e o que está errado ou não falará mais do assunto ou simplesmente vai culpar o mercado, né? Falando que ele é imprevisível, enquanto o outro vai sempre lembrar da sua grande sapiência de ter acertado aquele movimento. Mas no meu caso, diante desse cenário, né, com um autor que eu gosto muito, falando mal dessa criptomoeda, o banco trocando de opinião de forma tão volátil quanto o próprio preço do Bitcoin. E tem gente de um lado falando sobre colapso, gente do outro falando que vai se recuperar, que a alta não chegou ao fim. Como que eu fico? Eu tento me abstrair desse tipo de coisa. Na verdade, eu só leio essas reportagens porque tenho que gravar um vídeo aqui pra vocês, é um assunto que vocês querem saber nesse momento, mas eu foco muito mais na questão dos fundamentos. E o que a gente tem hoje? Nós temos no mundo uma realidade de economias com juros negativos, inclusive o próprio Brasil, com juros muito negativos comparado, por exemplo, com os Estados Unidos e com a zona do euro, com a Suíça, e você tem uma grande injeção de recursos financeiros, né, uma grande produção de dinheiro por todo o mundo também. Diante desse cenário, eu fico otimista com criptomoedas, porque na verdade eu posso falar que eu fico pessimista com as moedas fiduciárias, porque afinal de contas, né, juros negativos e muita produção de dinheiro, isso pode terminar numa grande pilha de dinheiro sem valor. Eu acho que talvez seja essa, né, o grande término de uma crise financeira nos próximos anos, porque afinal de contas, pense o seguinte, olhando aqui o site do Banco Central americano, nós vemos o aumento dos ativos que estão de posse do Federal Reserve ao longo dos anos. E nós vimos aqui que na crise de 2008 eles estavam lá perto de um valor de 1 trilhão, aí rapidamente eles foram subindo, depois da crise continuaram subindo, nos processos de quantitative easing, ou seja, o Fed criando mais dinheiro para comprar mais ativos no mercado, dessa maneira o dinheiro iria parar no mercado, eles criam esse dinheiro, compram, por exemplo, títulos públicos, compram cotas de ETF, compram hipotecas, esse dinheiro acaba indo parar no mercado financeiro, e nós vimos uma grande subida, depois uma leve queda nos idos ali de 2019 e com a crise do Covid, uma subida quase vertical aqui dos ativos do Fed indo parar próximos do patamar de 8 trilhões. E durante essa subida vertical, depois de um tempo, nós tivemos também uma subida quase vertical do preço do Bitcoin. Então, lógico que correlação não é causalidade, mas imagine todo esse dinheiro sendo despejado na mão das pessoas, as pessoas tendo uma desconfiança com essa produção de dinheiro em excesso. Voltando um pouco na história, analisando vários outros momentos onde, com o aumento da oferta monetária, você teve um grande aumento da inflação e buscando um tipo de proteção contra isso, em algo que não pode ser inflacionado pelo governo e que é um ativo inconfiscável. Afinal de contas, o ouro já foi confiscado, isso até nos Estados Unidos em 1933. Não estamos falando da Alemanha nazista confiscando ouro, a gente está falando dos líderes do mundo livre, e depois enfrentaram, né, na Segunda Guerra, os nazistas pegando ouro da sua população e ameaçando com prisão e multas de $10 mil aqueles que não entregassem. Não chegaram ao cúmulo de entrar na casa das pessoas para pegar o ouro, mas isso aconteceu. Pode vir a acontecer novamente com esses ativos físicos. Então, um ativo digital que não pode ser confiscado, ele, na minha opinião, tem valor, né? E na opinião de muita gente hoje, porque afinal de contas, com essa injeção de dinheiro, os preços subiram muito. Mas um outro ponto é observar a questão das taxas de juros. Estou colocando aqui na tela para vocês um link do site Clube dos Poupadores, onde ele faz um ranking dos juros e taxas de inflação pelo mundo. E aqui eu ajustei para mostrar os locais com as maiores taxas de juros reais negativas para as menores. A gente vê que o Brasil está na terceira posição, com juros de 2,75% ao ano, que devem aumentar nessa reunião que nós teremos do Copom agora no começo de maio, né? O presidente do Banco Central está mantendo aquela estimativa de aumentar 0,75 pontos a Selic, a gente iria parar numa Selic de 3,5. Mas observe que a nossa inflação agora, medida pelo IPCA de 12 meses, se a gente fosse falar de GPM, então nem compara, né? Tá na casa dos 30%.
mas pelo IPCA de 12 meses está em 6,1%, o que deixa o Brasil com juros altamente negativos. E o mais interessante é que em maio nós teremos esse aumento da Selic já previsto, tem até gente apostando em mais do que 0,75, que o Banco Central ele pode dar uma aumentada aí nessa estimativa. Eu acho que como eles já estão se comprometendo bastante, fica mais difícil isso acontecer agora, mas a nossa inflação deve aumentar ainda mais. Porque pegando nos últimos 12 meses, no começo da crise do Covid, o que nós tivemos foi uma diminuição dos preços, porque você ainda tinha uma oferta, né, produtos em estoque, com menos gente consumindo, sem saber como aquela crise iria terminar. Então as pessoas segurando o dinheiro, a confiança do consumidor indo lá para baixo, e por conta disso uma competição entre os lojistas querendo vender o que eles ainda tinham, levaram preços para baixo. E agora a gente vê a realidade inversa. As pessoas tendo que gastar o dinheiro, algum nível de consumo é sempre necessário, o governo injetou dinheiro na economia, e você teve uma queda da oferta por conta do longo período de tempo que nós ficamos fechados, de maneira intermitente, mas fechados durante algum período. E por conta disso, já tem gente estimando a inflação do Brasil no meio do ano em torno de 7%, chegando a 8%. Então imagina uma Selic em 3,5% com uma inflação batendo 7%. Os nossos juros negativos, que estão em 3,16% hoje, querem até maiores do que isso, deixando o Brasil aqui passando a Argentina, se nada mudar na situação argentina, ficando atrás apenas da Arábia Saudita. E aí você vê Estados Unidos com 2,29%, Canadá com 1,91%, Alemanha, Holanda, a Índia, que é um outro país emergente, né, acaba competindo com o Brasil por recursos, você tem a Rússia, você tem o México aqui, todos com taxas de juros menos negativas do que as nossas, mas o interessante é que todos esses países têm taxas negativas. E uma coisa é você comprar Bitcoin, que é um ativo que ele não paga juros, não gera fluxo de caixa, quando você tem como ganhar juros investindo em títulos públicos desses países. Outra coisa é você comprar agora que você tem juros negativos e uma grande produção de dinheiro pelo mundo. Eu mostrei aqui o gráfico do Fed, mostrando o aumento do número de ativos que eles têm lá, né, graças a esse aumento da oferta monetária, mas vamos pensar também em termos cambiais. Porque sempre que a gente pensa numa moeda, por exemplo, o real, a gente tem que pensar nela se valorizando ou desvalorizando em relação a outras moedas. E o que acontece quando os Estados Unidos, eles produzem muito dinheiro se o restante do mundo não fizer o mesmo? Lógico que o raciocínio é mais complexo do que isso, mas se você tem um aumento da oferta monetária lá e os outros países mantêm sua oferta monetária constante, o dólar tende a se desvalorizar contra as outras moedas. Foi inclusive o que a gente viu durante certos momentos do ano passado, né, narrativa de dólar baixo logo após a eleição americana. E o que acontece é que esses países que viram sua moeda se valorizar, muitas vezes não querem uma valorização expressiva contra o dólar, porque isso poderia atrapalhar as exportações, eles ficariam menos competitivos. Então o que esses países tendem a fazer? Os americanos aumentaram a oferta de moeda, a gente aumenta um pouquinho aqui também para dar uma equilibrada nessa balança. E com mais produção de dinheiro em vários países, a zona do euro também, não foi só os Estados Unidos que aumentaram a oferta monetária, aqui nós tivemos isso também através da emissão de dívida ou truques contábeis, né, utilizados pelo Banco Central, como por exemplo pegar parte da valorização das reservas cambiais e falar, não, valorizou, vamos passar isso aqui para a conta do Tesouro, sem vender as reservas cambiais. Seria mais ou menos como se eu tivesse, dando o exemplo de pessoa física, uma posição em bolsa de valores e um financiamento imobiliário, que seria, né, a nossa parte de reserva cambial e a nossa dívida pública. De repente, minha posição em bolsa sobe 30% e eu falo, vou pegar esse dinheiro para pagar meu financiamento. Só que ao invés de vender bolsa para pagar, eu simplesmente aperto um botão e crio esse lucro que não foi realizado e passo para pagar o financiamento. Então isso acaba sendo criação de dinheiro. Foi isso que aconteceu no final das contas. E se todo mundo está criando esse dinheiro, está inflacionando a moeda, e tendem a fazer isso por mais tempo, porque afinal de contas é uma das maneiras que os países têm de pagar, né, seus crescentes custos, tanto de financiamento da própria máquina estatal, quanto também da dívida. Os Estados Unidos estão fazendo isso, estão criando moeda para comprar títulos do Tesouro. É natural que aquilo que não depende de governo comece a chamar mais atenção, sobretudo se os preços estão subindo bastante. Então, por conta disso, eu continuo otimista com o Bitcoin, mas aquele otimismo de ter somente uma parte do meu portfólio lá e uma parte que se cair muito, e sempre pode cair muito, não vai mudar a minha vida, mas se subir bastante, como já subiu nos últimos 12 meses, pode me dar uma bela de uma rentabilidade. Então esse é o meu nível de otimismo. E eu acho, inclusive, que alguma hora o Bitcoin vai subir tanto, teremos uma euforia tão grande que vai ser necessário vender boa parte da posição, né? Já me perguntaram várias vezes, você acha que a gente tem uma bolha no Bitcoin? Eu não acho que a gente tem uma bolha agora, mas acho que inevitavelmente nós teremos uma bolha no Bitcoin porque esse é o comportamento do ser humano. A gente já fez bolha com tudo, né?
desde tulipa até estrada de ferro, telégrafo, pistas de boliche no mercado americano, ações de empresas.com, imóveis. Então, fatalmente teremos uma bolha nas criptomoedas, igual nós tivemos em 2017 com um colapso. Só que eu não acho, discordando aí de um desses traders que previu aí o fim da alta dos preços, que a gente vai ter o fim agora. Na minha opinião, enquanto essas condições de aumento de oferta monetária e juros reais negativos, porque nós estamos vendo alguns países já subindo taxas de juros, igual o Brasil está fazendo, mas permanecendo negativos, igual o do Brasil, que sobe juros, mas a inflação ainda está mais alta, eu vejo ainda uma manutenção das condições para que o Bitcoin possa bater preços mais altos, né? Tanto que o que eu fiz nos últimos tempos foi aumentar levemente a minha posição de Bitcoin, apenas para corrigir dentro do meu portfólio, através de novas compras. Mas deixo muito claro que isso não é uma recomendação de nada, tá, gente? É apenas o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, lembrando que a minha realidade é diferente da realidade de muita gente e você não deve simplesmente copiar o que alguém fala no YouTube, né, ou se basear apenas nesse tipo de opinião. Ouça todo mundo, mas pense com a sua própria cabeça no final das contas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, te convido a se inscrever aqui no canal para ficar a par das novidades, me seguir nas redes sociais, deixar um comentário aqui com feedback ou assuntos que você gostaria de ver em próximos vídeos, curtir e compartilhar se for possível. Um grande abraço e até a próxima.